Diário de Obras. Diário de Obras de hoje com o engenheiro Fernando Figueiredo. A gente fala sobre o açude grande, localizado no centro de Cajazeiras. Diante das fortes chuvas nos últimos dias, o açude está sangrando, uma imagem belíssima, porém é uma água contaminada, poluída. Fernando Figueiredo, boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo aqui ao Olho Vivo. Boa tarde, Zé Neto, boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Na nossa coluna de hoje vamos falar justamente disso, especialmente do açude de Cajazeiras, que é um manancial poluído, infelizmente. E quando eu falo desse açude, eu sempre gosto de frisar a questão histórica, né? O açude de Cajazeiras foi feito por volta de 1916, 1915, foi expandido, na verdade, né? Ele já existia, que é referente à fundação do município, e tem um livro que eu li ainda na adolescência, que foi o 15, de Raquel de Queiroz. Sim, um clássico da literatura. Clássico. E esse livro trata justamente de 1915, que foi uma das maiores secas que já houve na nossa região. O livro trata disso, e logo depois dessa seca foi expandido o açude grande para servir de combate à seca. Então, o propósito do açude grande de Cajazeiras foi justamente alimentar a população com a água, né, de seu manancial, para suprir essa necessidade. E, infelizmente, a cidade foi crescendo e o açude foi se tornando poluído como é hoje. Na minha humilde opinião, é um dos principais problemas que temos na cidade, não só em Cajazeiras, mas no Brasil todo, que é a poluição. Essa imagem que está passando aí, inclusive, tem alguns pontos bem tristes, né? Porque além da sangria do açude, a água verde poluída, ainda tem as casas no lado do açude que jogam seus dejetos, né? Suas águas residuais no córrego, no rio que sai do açude, infelizmente. E um dado alarmante é que a maior parte dessas casas tem esgoto na frente. Tem esgoto público na frente, mas continua jogando atrás ou por comodidade, alguma coisa do tipo, né? Infelizmente, o Brasil tem esse problema. O saneamento básico, ele não é prioridade, né? Tanto no poder público, despreza o saneamento básico, quanto a população de forma geral. Inclusive, na nossa coluna aqui já tratamos muitas vezes sobre isso. Fernando, me permite fazer uma pergunta a você. Não é de hoje que a gente escuta essa história. E eu quero saber de você, a história com H ou a história com E? É verdade que é possível despoluir o açude grande? Não é de hoje que a gente escuta essa proposta, né, de despoluir o açude grande no centro de Cajazeiras. E você que é da área, você que é estudioso da área, eu queria saber, de fato, é possível despoluir o açude grande ou não passa de uma grande balela? É possível sim, muito possível, inclusive. E a gente tem muita coisa para tratar sobre isso, porque temos a UFCG, apesar de ser uma área de engenharia, mas também é uma área de biologia. E a gente tem um curso aqui da UFCG, um dos melhores do Brasil, e tem alguns pesquisadores lá da UFCG que têm estudos fantásticos sobre o açude, sobre a água do açude grande. Inclusive, na faculdade eu me baseio muito nesses trabalhos já publicados. Infelizmente, eles são pouco aproveitados, mas é possível sim. O primeiro passo é justamente interligar essas casas num esgoto público para ir para uma estação de tratamento. A nossa estação de tratamento aqui de Cajazeiras, ela é ineficiente, ela é pequena ainda. Ela é pequena para a cidade, deveria ser bem maior. Para quem não conhece, é no bairro Vila Nova, lá tem uma estação de tratamento. E aí tem que ser encaminhado para lá. Na verdade, tem que ser expandido e tem que ser encaminhado para lá. Então, o primeiro passo é justamente tirar o esgoto do açude grande. Esse é o primeiro passo. E aí requer um investimento de saneamento, sanear as vias. E, claro, a população também tem que abraçar essa ideia, porque não existe esgoto irregular, né? Você tem que tem que destinar para o local correto. Então, o primeiro passo é justamente esse, fazer o saneamento. Eu vejo com um pouco de preocupação algumas ações referentes ao açude grande, e o que eu vejo superficialmente é que a preocupação é maior com a revitalização urbanística do que necessariamente com a revitalização de saneamento. Claro, o urbanismo é essencial, é importantíssimo
para a cidade, para o próprio açude, mas é uma escada, então você tem que ir por degrau. E o primeiro degrau é justamente despoluir, é deixar de jogar esgoto, águas residuais no açude, aí depois você começa a ir para outros fatores. Mas esse é o primeiro ponto, com toda certeza. E só fechando a sua pergunta, é mais que possível. Tanto é possível aqui em Cajazeiras, quanto é possível copiar outros locais que foram feitos medidas sobre esse caso de despoluição, né? Tanto a partir no Brasil dessa quanto no despoluição, mundo. a água se tornaria potável ou não? Acho muito difícil essa água se tornar potável, mas também nem é necessidade, porque a Cajazeiras é abastecida por 2 reservatórios que eles são perenes, eles não secam. O problema do açude é que ele não tem perenicidade para ser potável. Então, não haveria necessidade de usar essa água de forma potável, porque só iria secar o açude. Então, o destino principal do açude grande deveria ser recreação e urbanístico realmente da cidade, né? Fernando, então fica justamente esse alerta. Tem um projeto do governo do estado de reurbanização do entorno. Já com recursos, né? Com recursos garantidos. Você fala justamente dessa complexidade, né? Não adianta ter a urbanização ao redor do açude se o manancial continuar poluído. E a gente sabe que é uma obra realmente grandiosa, né? Sim, eu vejo isso com preocupação, inclusive, essa atenção voltada só para o urbanismo, né? Porque, na minha cabeça, o mais importante é justamente o saneamento básico, é despoluir. E sempre eu vejo as pessoas falando, essa praça deveria ser bonita, não sei o quê. E realmente é. Tinha que ser urbanisticamente agradável, inclusive para atrair turista, dinheiro, desenvolvimento, mas, como eu disse anteriormente, é uma escada. Então, o primeiro degrau é justamente despoluir. Para uma despoluição como essa, haveria algum impacto nas residências ali do entorno do açude ou não? Com toda certeza. Primeiro porque foi construído muitas residências na bacia, no entorno, na parte alagável do açude. Então, isso teria que ser revisto, se poderia permanecer. Creio que sim, porque o ônus de demolir, por exemplo, seria bem pior. E também, principalmente a despoluição. Como eu disse, o que é tão difícil de deixar de jogar esses dejetos no açude grande? O açude está numa topografia mais baixa. Então, naturalmente, a água residuais, né, as águas dos esgotos, elas vão correr por gravidade para o açude. Então, você tem que investir em saneamento básico, mas as pessoas têm que abraçar a ideia também. Por quê? Porque o poder público, ele faz o saneamento, então ele faz a parte pública, ele coloca as tubulações de esgoto, mas cabe à população, às residências, interligar os seus imóveis, né, as suas residências no esgoto público. E isso, em outras cidades, dá uma dor de cabeça tremenda, porque a população, às vezes, recusa destinar esses resíduos, né, essas águas residuais, para os esgotos públicos, porque já deve ter um sistema precário, né, um sistema irregular, mas para a residência ele funciona e aí o pessoal não quer ter esse gasto. Porém, é investimento, porque vai beneficiar demais a sua residência em ter um esgoto público, né, água tratada, sem insetos, sem esses problemas. Diário de Obras.